A Babilônia estava presente com João. Estava presente com Daniel, Ezequiel e Jeremias. Está presente hoje em nossas vidas. E só vemos Babilônia. Posso ser bem sincero contigo? Nossa vida é uma Babilônia. E não é só nossa vida que é uma Babilônia, tá? Tudo que está no nosso redor, tudo pode ser uma Babilônia. Bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal, Sinira Master, onde aqui buscaremos ficar cada vez mais perto de Cristo. Muito prazer, sou Vinícius. E aqui passaremos por um processo onde eu e você iremos crescer a cada dia, buscando entender melhor as Escrituras, conhecer melhor aquele a quem a gente serve e fazer com que a nossa vida deixe de ser essa Babilônia. Babilônia é essa que nós estamos tirando como referência Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 17. Se você deseja apoiar esse trabalho, apoiar esse canal, aqui embaixo na descrição, eu estou deixando um link de um livro que eu estou me baseando para trazer os estudos sobre a Babilônia, sobre Apocalipse. Ele se chama Apocalipse para Discípulos Dissidentes. Um livro que tem me auxiliado muito a entender o que é o livro de Apocalipse para nós. Porque eu vou ser bem sincero, eu não entendi esse livro. Não entendia. Agora estou começando a ter uma luz, ter uma explicação melhor sobre aquilo que está acontecendo, não apenas com esse livro, mas esse é o principal. Então, se quiser adquirir esse livro, estudar e apoiar esse canal, por favor, adquira no link abaixo. Assim, esse canal poderá crescer ainda mais, com recursos para que o conteúdo desse canal chegue para cada vez mais pessoas. Não esqueça de curtir, deixar um comentário, pois assim, cada vez mais conteúdos de teologia desse canal e de outros canais podem chegar à tela inicial. E você consegue desintoxicar ainda mais o seu YouTube. Bom, já teria uma facilidade muito grande de não precisar comprimir o conteúdo em apenas 2 minutos. Então, vamos nos aprofundar bem nesse conteúdo de Babilônia e Apocalipse. E aí eu te pergunto, o que você pensa quando falamos a palavra ou deixamos aqui, Babilônia? Você pensando em Babilônia, podem vir 3 ou até mais significados na sua cabeça ou cenários. Primeiro cenário, vamos pegar no contexto geográfico, tá? Babilônia, ela ficava numa região que, se você lembra um pouquinho da história de ensino médio, você vai ter estudado Egito e Mesopotâmia. E na Mesopotâmia, nós tivemos 3 povos que se destacaram muito. Nós tivemos os Sumérios, aqueles que inventaram a escrita. Nós tivemos os Assírios, aqueles cara bom de guerra mesmo. E nós tivemos os Babilônicos, famosos pela sua arquitetura. E a Babilônia teve grande destaque, especialmente em suas construções, por seus imperadores. Hammurabi, já ouviu falar de olho por olho, dente por dente? Código da Hammurabi, a lei do talião. E um rei chamado Nabucodonosor. Babilônia era a região onde tinha um povo que havia se destacado muito por sua inteligência, por seus imperadores muito astutos. Que, na Bíblia, é a que conquista a terra de Judá. E se você estiver familiarizado com o Antigo Testamento na Bíblia, talvez ao pensar em Babilônia, você vai se remeter a exílio e escravidão. E vai se lembrar de Nabucodonosor e Daniel. O que estava acontecendo? E aqui a gente vai ter que voltar muita coisa mesmo. Depois de Davi veio Salomão. Salomão foi o rei que começou bem, tanto é que ele era considerado o rei mais sábio. Só que, por influência de suas diversas mulheres, muitas culturas de fora foram sendo inseridas dentro de Israel e dentro do templo. Até que vários outros deuses começaram a ser adorados, além dos deuses que já existiam na terra de Israel antes da conquista de Canaã, lá com Josué. A história é bem extensa. E entra rei, passa rei, vai rei, vem Roboão e vem outros 6, até chegar no rei Manassés. Manassés, esse rei que foi considerado o pior rei de Judá, ele fez tudo aquilo que era errado aos olhos do Senhor. Então, construiu estátuas idólatras, trouxe deuses de fora que não poderiam ser adorados e não podem ser adorados dentro do templo do Senhor. Chegou a sacrificar o seu próprio filho em nome de um desses deuses. Fez aquilo que o povo, antes da conquista de Canaã, faziam até pior. Manassés fez. E o povo que estava sendo guiado, que estava sendo comandado por Manassés, o seguiu. Deus, vendo tudo isso, falou que haveria uma desgraça muito grande para Israel.
Passou esse tempo, veio Josias. Josias foi um rei que ele conseguiu derrubar todas essas estátuas idólatras, derrubar tudo, acabar com todas as feitiçarias. Mas depois de Josias, tudo voltou a ser o que era antes do período de Manassés com suas idolatrias. E a destruição e a desgraça do povo iria vir com a escravidão e com o exílio, onde a Babilônia iria tomar Judá, tomando Judá iria escravizar o povo de Judá por 70 anos. Só que não foi assim tão simples. Babilônia não chegou já em Israel e falou, tomamos tudo. Não. Jeoaquim, colocado em Israel pelo faraó do Egito, Neco, ele passou a pagar impostos e tributos à Babilônia, até chegar o momento que ele se rebelou. Passou isso. Outros reis vieram até chegarmos em Zedequias, um rei colocado por Nabucodonosor, como um rei vassalo. Ele só obedecia ordens de Nabucodonosor. E mesmo assim ele quebrou ordens. E o povo de Judá foi escravizado, tomado pelo exílio, onde os mais nobres e aqueles que tinham um estudo ainda maior foram para trabalhar ao rei. Mão de obra, braçal, se tornou escravo na Babilônia. Aqueles que não poderiam trabalhar, seja por alguma deficiência, por ser mulher, que o Império Babilônico não queria mão de obra feminina, ou por ser criança, ficava em Israel, totalmente destruída. E o rei falava, deixem eles aí, não me interessa. Então, se eles conseguirem sobreviver, beleza. Está na mão de Zedequias, o rei vassalo. E para entender essas três frentes, existiram 3 profetas. Daniel foi aquele que ficou com a nobreza. Foi aquele que esteve perto de Nabucodonosor. Ezequiel foi aquele que foi levado ao exílio babilônico. E Jeremias foi aquele que ficou com o povo em Judá. Babilônia, para quem está familiarizado com a Bíblia, vai se remeter a exílio, escravidão, destruição a todo o povo de Israel. Terceiro ponto, para falarmos ainda mais sobre a Babilônia. Vimos a visão da Babilônia em um contexto geográfico. Vimos o que é a Babilônia para o Antigo Testamento. Significa escravidão, significa exílio, significa destruição de um povo e significa castigo por tudo aquilo que eu fiz no meu passado. E qual a visão de uma Babilônia no Novo Testamento? E aqui entramos em Apocalipse. Porque Apocalipse, a partir do capítulo 17, ele vai retratar uma mulher que está em uma besta, que se chama Babilônia, e está em uma terra chamada Babilônia. Por que João escreve isso no Novo Testamento, falando sobre Babilônia? Primeiro de tudo, quem era João? João, discípulo de Jesus, que escreveu o livro de João, que escreve as 3 cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, e escreve o livro de Apocalipse. Nesse período em que ele escreve o livro de Apocalipse, ele era um prisioneiro político. Então, a mandado do Império Romano, João foi preso na ilha de Patmos. Ficou preso lá. E o que a maioria dos nossos exemplos da Bíblia fazem na cadeia, pregam a palavra e escrevem cartas. João não fez diferente. Ele pregou a palavra, mesmo preso porque ele pregava a palavra. Ele ainda assim não deixava de servir. E nessa carta, onde estão presentes algumas revelações, por isso que no inglês Apocalipse significa Revelation, João retrata sobre uma besta que paira sobre a Babilônia e tem a mulher que bebe do sangue daqueles que são testemunhas de Cristo e que se chama Babilônia também. Um contexto histórico bem interessante, entendemos que Babilônia é uma referência que o povo judeu fazia no passado para criticar o Império Romano. Porque o Império Romano era aquele que castigava, o Império Romano é aquele que escravizava, o Império Romano é aquele que matava, oprimia, possuíam vários deuses, eram idólatras, faziam de tudo para acabar com a imagem daquele que servia a Deus. A Babilônia no Antigo Testamento estava muito presente no Novo Testamento. A Babilônia do passado, da época de Nabucodonosor, estava enraizada no Império Romano. Então, tudo aquilo que afastava o povo de Deus, que prendia, perseguia o povo, era uma Babilônia para eles. Porque eles tinham algo muito fresco na cabeça. Nós passamos por uma escravidão
que destruiu a nossa nação, que destruiu tudo que nós tínhamos. E foi um castigo para nós. E estamos passando de novo por um império que faz tudo isso que passamos. O nome desse império é Babilônia. Por mais que fosse o Império Romano, era só uma exemplificação. Era uma metáfora para aquilo que era o Império Romano, uma Babilônia. E sim, João foi genérico para falar que a Babilônia ela não foi apenas a que aconteceu antigamente. Ela estava presente na realidade de João. E a revelação é que essa Babilônia não acabou. Ela está presente até hoje. Ela não cessa. Essa Babilônia, ela quer destruição. Ela quer que aqueles que servem a Deus sejam escravos. Não escravos de Cristo, mas escravos de si mesmos. Ela quer que essa Babilônia tenha vários deuses para que venhamos a idolatrar. Antigamente eram deuses em estátuas, onde Nabucodonosor construiu uma estátua para que o povo glorificasse a ele. No Império Romano, haviam deuses romanos. Hoje, a nossa Babilônia possui vários deuses na qual nós adoramos. Seja o deus dinheiro, na qual nós nos afastamos de Deus para buscar riquezas, glórias, status. Seja o deus estética, onde nós nos sacrificamos para alcançar uma estética que nem poderíamos alcançar. E vários deuses que estão em nossas vidas para fazer com que nos afastemos mais e mais de Deus, sejamos escravos deles, oprimidos, violentados e mortos por esses deuses e não morrendo para Cristo. A Babilônia estava presente com João, estava presente com Daniel, Ezequiel e Jeremias. Está presente hoje em nossas vidas e só vemos Babilônia no nosso dia a dia. E o que Apocalipse traz pra gente a partir do capítulo 19, 20, 21 e o final do 22? Que a Babilônia ela vai continuar existindo, mas existe um time, que é o time do Cordeiro, que é o que vai trazer esperança para nós. Apocalipse, ele é esperança. Apocalipse é a promessa de que essa Babilônia vai acabar, mesmo ela existindo. Mas nós não estaremos nessa Babilônia. E a nossa esperança é que virá um Cordeiro, virá aquele que irá nos salvar desse império. Aquele que governa tudo irá nos salvar dessa Babilônia, que tanto nos oprime, tanto nos escraviza e nos afasta mais e mais de Deus. O nosso dever aqui hoje é não ceder para essa Babilônia que nos persegue. É não ceder para essa Babilônia que é sutil, onde dentro das nossas casas podemos nos afastar de Deus. Que essa Babilônia não nos atrapalhe. E que venhamos a estar sempre no time do Cordeiro, para que o Apocalipse não seja um medo para nós. Não seja um sinal de destruição. Não seja um sinal de acabou e é fim de jogo. Mas sim minha esperança é real. Meu time venceu. Estou no time do Cordeiro. E Apocalipse para mim é esperança, é paz, é uma alegria de poder desfrutar de um mundo onde não haverá mais dor, choro e nem distrações. Tudo me remeterá a adorar a Deus o tempo todo. Essa é a Babilônia que nós vivemos hoje, não viveremos no futuro, mas para isso precisamos suportar ela. Assim como os profetas fizeram, assim como Cristo fez, assim como João escreveu, e assim como estamos vivendo. Que essa Babilônia, ao nos perseguir, não nos afete. E assim estejamos com Cristo no futuro. Bem-vindo ao Cindeira Master, onde aqui ficaremos cada vez mais perto de Cristo. Deixe no comentário aquilo que mais remete à Babilônia e qual a solução para você para essa Babilônia. Compartilhe, curta, para que cada vez mais pessoas conheçam a esperança que é o Apocalipse e não o medo e a destruição dele. Nos vemos na próxima.